é a Lina no audiovisual? Olha, eu adoro fazer cinema, né? Eu acho que um filme é talvez a maneira mais bonita de contar uma história e mais sedutora também, né? Tá aí a potência do cinema, né? Sob todos os aspectos, né? O cinema, ele conta histórias, transforma as pessoas, toca as pessoas, não é? Enfim, então eu tenho essa paixão pelo cinema, pelo fazer cinematográfico, e acho um privilégio poder fazer cinema, apesar de todas as dificuldades, né? De uma cineasta no Brasil, né? De uma diretora, ainda assim é um ofício mágico, que é poder contar histórias através de um filme. Eu comecei a minha trajetória não no cinema, é interessante isso, porque a minha formação acadêmica é musical, eu estudei fora, nos Estados Unidos, e eu cursei a Universidade de Nova York, em música e filosofia. Filosofia junto era um minor. Que ajuda muito pois é, no cinema. Porque é a questão toda do, enfim, da associação de ideias, do raciocínio, isso é filosofia. E a música, depois eu fiz um mestrado também em Nova York, na Manhattan School of Music, mas a música, eu costumo dizer que música e cinema são artes muito similares. Porque se você para pensar, tanto a música como a experiência de ver um filme são experiências temporais. Verdade, não é? Muito. Música e cinema acontecem no tempo. Você vivencia aquele momento, né? Seja a música que é completamente abstrata, enfim, que enfim, não trabalha com a imagem, mas você imagina coisas. Você faz umas e histórias o cinema, quando você está ouvindo uma música. Exato. E o cinema é um pouco essa história também. Exatamente. Que a gente faz. O cinema, ele tem esse aspecto sensorial parecido com a música, né? Eu costumo dizer que as pessoas acham que entendem um filme. Sim, de fato as pessoas entendem um filme, mas sobretudo as pessoas sentem um filme. Verdade. Você primeiro sente. Então é uma experiência que tem a ver com música, de tal forma que a minha carreira acadêmica, ela começou num lugar e muito naturalmente ela foi para o cinema, como se o cinema fosse de fato uma extensão da música, enfim. São totalmente interligadas. É algo que um precisa do outro, assim. Não faz... E o cinema é o seu olhar para o mundo, né? Verdade. Então é a possibilidade de você, enfim, enxergar o mundo e contar essas histórias para as pessoas. E fazer com que as pessoas vivenciem aquilo e fazer com que elas assistam, se identifiquem, que é muito importante, e prenda, né, ao mesmo tempo. Né? O seu olhar, como é que você tem um olhar bem apurado devido à música, né? Então, isso te ajuda pra caramba, porque é ouvido, escrita, tudo. Como é que você transformou do ser contadora de histórias baseada nessa forma? É interessante porque, por exemplo, eu dou aula, né, de cinema, de direção, né? E eu sempre digo que, por mais que, por exemplo, eu fale de enquadramentos numa aula, na hora de pôr a câmera, o diretor, a diretora, esse instante... É a resposta à sua pergunta. Parece que não, mas esse instante é único. E de onde ele vem? Na verdade, ele vem das suas experiências. Repito, do seu olhar para o mundo. Mas o seu olhar para o mundo vem da sua vida vivida. É interessante. Concordo, isso. Exatamente. Então, o cinema tem um pouco essa autonomia. Isto é, não é uma engenharia exata. Talvez ninguém ensine ninguém a dirigir um filme.
A gente pode aprender sobre cinema, a gente pode aumentar o nosso vocabulário, a gente pode curtir mais, conhecendo mais, mas o fazer cinematográfico, eu acredito muito, ele vem de ver filmes e fazer filmes. Eu acho que eu sou a prova viva disso, Concordo. porque de fato eu não estudei cinema, né? Mas o cinema me veio muito naturalmente. Claro, requer trabalho, dedicação e, sobretudo, persistência, perseverança. Muito amor e teimosia. Exato. Para fazer filmes no Brasil, você tem que ser uma pessoa teimosa. Um diretor tem algo de teimosia. Sem é uma dúvida. Virtude. Isso. Claro que você tem que saber dosar isso e tal. Mas o desejo de fazer, né, é o que nos leva a fazer filmes. E esse desejo vem das experiências vividas, dos filmes vistos. Eu acho que vem muito mais daí, né, do que exatamente da academia.